uma boa noite para todos. E assim nós estamos preparados, né, para... Professor, vou assistir a aula no e-mail de Samuel. Certo, Flaviane, certo, sem problema nenhum, tá? Estamos aqui preparados para poder, gente, nesse cursinho, nessas aulas aqui, junto com vocês, poder ajudá-los a tirar um pouco das suas dúvidas, relembrar alguns pontos aí da matemática, né? Meu nome é João Moaldo, sou graduado em matemática, especialista também, com especialidade em matemática, no ensino da matemática. Já tenho alguns anos aqui de ensino, já trabalhamos tanto com o ensino fundamental quanto com o ensino médio, voltado também para o Enem, e vou dar aqui a minha contribuição para vocês, né? É uma alegria, é um prazer podermos contribuir, poder dar o nosso melhor, e pretendo dar esse melhor. Na nossa primeira aula, pessoal, eu preparei um conteúdozinho bem simplesinho para começarmos, o início, né? Então, aquele início que a gente vai começar do início. Vamos rever durante as nossas aulas alguns conceitos da matemática, bem simples, e vamos, no decorrer do nosso curso, no decorrer do nosso cursinho, a gente vai aprimorando e aumentando a dificuldade das nossas questões, tá bom? Na maioria das questões que eu vou passar para vocês, quero tirar questões só do Enem, que já foi trabalhada, para nós discutirmos, principalmente, será que todas as questões do Enem vão dar um trabalho, né? Será que todas as questões do Enem são difíceis? Não. Dentre das questões, das 45 questões que vai aparecer para vocês, vai existir questões fáceis, sim. Questões que você vai olhar e você vai até dizer, isso está aqui. Então, gente, com certeza, como também vai ter questões mais complexas, questões difíceis também. Então, no decorrer do nosso curso, a gente vai tentando trazer para vocês essa afirmação. Isso, exatamente, Adriano. É só esse início que eu coloquei aí, né? É só uma interpretaçãozinha para vocês relembrar esse conteúdo que eu vou trabalhar com vocês hoje, tá? Então, nessas duas primeiras aulas nossas, a aula de hoje e a aula do nosso próximo encontro, que é daqui a 15 dias, então nós vamos trabalhar questões bem básicas. Por quê? Porque às vezes nós pensamos o seguinte, será que no Enem só cai questão do ensino médio? Ou será que cai aqueles assuntos elementares lá do fundamental? Com certeza a gente cai. Para isso, nós estamos aí diante de, separei aqui 6 questões, né, na aula de hoje, 6 questões para nós trabalharmos, e essas questões vão mostrar para vocês assuntos bem básicos, assuntos básicos mesmo. Tranquilo? Mas depois da terceira aula, vocês vão ver que a coisa já vai entrando num ritmo mais acelerado, num ritmo mais puxado um pouquinho. Então, pessoal, a matemática será dividida comigo, com o professor Valdemir. Ontem, infelizmente, eu não pude estar, né, no primeiro encontro. Eu estava com outra coisa para fazer, né? Tinha outra designação para cumprir. Então, foi necessário, eu não tive como participar, tá certo? Mas, das aulas, eu pretendo, né? Todas as aulas estar juntos com vocês, nessa hora, a gente aproveitar o máximo possível para tirar proveito desse conteúdo. E sempre lembrando, né, pessoal, que a matemática não é um bicho de 7 cabeças. Então, aqueles alunos que têm dificuldades, é normal, tá? Nem todo mundo gosta de matemática, como não gosta de português, como não gosta de química, de biologia, né? Existem os seus gostos, suas preferências. Mas no Enem a gente precisa dominar um pouquinho de cada coisa, né, gente? Então, depois, sim, como eu ia falando, né, o professor Valdemir vai dividir a matéria comigo e ele vai trabalhar inicialmente a parte de geometria com vocês, tá? A parte de geometria. Então, eu vou trabalhar a parte de álgebra no momento, depois eu vou trabalhar as equações, as funções, e vou entrar também no assunto de trigonometria. Aí, junto com o professor Valdemir, a gente vai traçando aí as questões, enviando para vocês antecipadamente. Porque, gente, o que nós queremos, o que nós pedimos é que vocês tentem fazer essas questões antecipadamente. Para que, nesse momento, nessa hora que nós vamos passar aqui, nós possamos, assim, tirar as nossas dúvidas, tá bom? Então, meus queridos, que todos possam aí pegar os seus materiais e vamos dar uma olhadinha na nossa primeira questão. Mas antes da primeira questão, vamos ver o nosso conteúdo, né?
Essas questões, gente, todas essas 6 questões, ela está abrangendo o sistema decimal de numeração. Então, o nosso sistema decimal, ele é chamado dessa maneira, por quê? Porque o nosso sistema é composto de 10 algarismos, de 0 a 9. Por isso que ele é chamado de sistema decimal. Cuidado, né, para não confundir sistema decimal com números decimais. Tá certo? Então, números decimais é uma coisa e o sistema decimal é o nosso sistema. Os nossos números em si estão dentro de um sistema, no caso, o nosso decimal, porque ele é composto de 10 algarismos, de 0 até 9. E uma coisa que nós precisamos lembrar, né, gente? É uma coisa bem simples. Mas como estamos iniciando, ó, saber diferenciar. Se alguém perguntasse para você o que é um número, o que é um numeral, o que é um algarismo, então será que você saberia diferenciar? Aí eu coloquei esse conceito aí na nossa apostila, na nossa primeira aula, e vocês podem observar, ó, o que é um número. Então, gente, número, ele define quantidade, ele define ordem, ele mede algo. Então, o número é aquilo que você observa, é uma quantidade. Aquilo é um número. Mas o que é o numeral? Então, quando eu olho para cá, eu estou vendo, ó, 1 hora para o Enem. Eu estou vendo 1 ali, né, gente? Esse 1 é um número ali, ó. O número, ele está representando uma quantidade. Mas o que é numeral? Numeral é quando eu escrevo esse número, quando eu represento esse número. Então, eu posso colocar aqui, ó, 15, ó. Posso colocar 15. Eu estou representando um valor, 15. Como esse 15 ele pode ser representado de várias maneiras. Por exemplo, eu posso representar 15 assim, ó. Eu posso representar 15 dessa maneira, não posso? Como também eu posso representar 15 assim, ó. Escrevendo. Então, veja, gente, que essa representação aqui, ó, ele está representando o mesmo valor. Só que essa representação eu estou usando o quê? Os nossos numerozinhos, né? Os nossos algarismos. Aqui eu já fui lá para o sistema romano. E aqui eu estou escrevendo usando o português. Escrevendo como ler esse número. Então, isso aqui, gente, é um numeral. E o que é algarismo? São exatamente os símbolos que nós usamos para representar esse numeral. Quando eu coloco 15 aqui, ó, eu estou usando o algarismo 1 e estou usando aqui o algarismo 5. Ou estou usando o X na numeração romana, junto com o V também na numeração romana. Então, isso aqui representa o que nós chamamos de algarismo. Tá? Então, número é a quantidade, o numeral é toda a representação e o algarismo são os símbolos que nós usamos. Tranquilo, gente? Alguém tem alguma pergunta em relação a esse aspecto? Tranquilo até aí? Não, professor, nenhuma dúvida não. Nenhuma dúvida, Gabriele? Beleza. Ótimo. Uma coisa, pessoal, que essas questões vai trazer para vocês é o quê? É o posicionamento. Todo mundo conhece a formação de um número, né? Vocês que estão aí se preparando para o Enem, vocês que estão nessa caminhada, começando agora, lógico que você já tem uma base. Ah, professor, mas já faz tempo que eu não entro numa sala de aula, que eu não estou estudando, tenho dificuldades. É o objetivo de você estar aqui. Por exemplo, ó, sabemos muito bem, vou colocar aqui, 8.235. Vamos lá. Então, sabemos que esse número em si, gente, né? Eu coloquei aqui, ó, 8.235, ele obedece uma formação. Sabemos que o elemento que está aqui à minha direita é o elemento das unidades, não é assim? Em seguida, nós temos o quê? Ó? Dezena. Depois nós temos o quê? Centena. E nós temos o quê? Milhar. E por assim vai, assim sucessivamente, não é isso? Unidade, dezena, centena, milhar. Só que no milhar nós vamos ter o quê? A unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar e assim sucessivamente. O que é que acontece com o nosso sistema de numeração? O posicionamento dos algarismos. Sabemos muito bem que se eu trocar
qualquer algarismo deste, eu vou modificar o meu número, vou modificar o meu valor. Por exemplo, eu vou trocar aqui o 2 com o 3, ó. Então, quando eu faço isso, eu obtive um novo numeral. Tranquilo? Então, isso se chama de posicionamento. Os nossos algarismos, ele obedece uma posição. Então, quando eu troco essa ordem, consequentemente, o meu número ele vai mudar completamente. Certinho, meus queridos? Então, pessoal, vamos ver a primeira questão aí que eu coloquei para vocês. Ó. Essa questão foi do Enem de 2017. Tá? Uma questão que envolve pura lógica. E o que é que acontece, gente, em determinadas questões, como essa, por exemplo? Ele te dá o caminho para você resolver a questão. Ele te diz, ó, você tem que fazer assim, o que ele está pedindo é isso. A própria questão te direciona. É isso que facilita muito algumas questões no Enem, não só no Enem, mas em muitos concursos. As definições, a introdução, ele leva você a pensar e você conseguir resolver a tua questão, tá? Então, ó, a primeira questão diz assim: uma repartição pública possui um sistema que armazena em seu banco de dados todos os ofícios, memorandos e cartas enviadas ao longo dos anos. Para organizar todo esse material e facilitar a localização no sistema, o computador utilizado pela repartição gera um código para cada documento, de forma que os 8 primeiros dígitos indicam, olha, é importante isso aí, ó, os 8 primeiros dígitos indicam a data que o documento foi emitido. Aí ele até informa para você, ó, ele diz que o documento vai ser assim, ó, dias com 2 dígitos, depois ele coloca mês também com 2 dígitos e coloca o ano com 4 dígitos. Tá certo? Isso mostra o seguinte, se eu for colocar, por exemplo, a data de hoje, hoje são 4, eu colocaria 04 de maio 05 do ano de 2021. Pronto. Você me está dizendo que esse código ele vai aparecer dessa maneira, tá? Ele já está, ó, dando a instrução. Então, os 8 primeiros correspondem à data. Certo, pessoal? Aí, em seguida, ele diz, ó, os 2 dígitos seguintes indicam o tipo de documento. Então, nós vamos ter mais 2 dígitos aqui na frente. Então, quem serão eles? Ó, 01, se for um ofício, o memorando é o 02 e a carta 03. E depois teremos 3 últimos dígitos indicando a ordem do documento. Normalmente, ó, 001, 002, 003 é a ordem desse documento. Tranquilo? Aí ele colocou até um exemplozinho para vocês aí, né, gente? Um exemplo, ó. O código 07, 03, 20, 12, 01, 003 indica um ofício que foi emitido no dia. Bora para cá. Vamos ficar familiarizados com essas instruções. Ó, ele está dizendo, no dia 7 de março, 7, ó, 07. Março, mês 3, 03. Do ano de 2012. Então, olha, 2012. Então, o documento estava escrito dessa maneira. Tranquilo? Aí depois ele diz, ó. Aqui. Indica um ofício. Um ofício. Se é ofício, nós vamos lá no documento, ofício 01. Ofício 01. E diz mais, né? Deixa eu... Cuja ordem é 003. A ordem 003. Pronto. Então, aqui está o código desse documento. Tá certo, pessoal? Com base nisso, ele quer que vocês respondam o seguinte. No dia 27 de janeiro de 2001, essa repartição pública emitiu um memorando de ordem 012 e enviou aos seus funcionários. Então, qual foi o código gerado para esse memorando? Todos conseguiram resolver essa questão sem nenhuma dificuldade? Ou se acontecer alguma dificuldade aqui, você não entendeu, você pergunta, tá, pessoal?
Eu consegui resolver, professor. Conseguiu, Gabriele? Qual foi a alternativa que você conseguiu? Que você chegou Letra E. Letra E. Letra E. Vamos lá. Eu tive que rever a questão várias vezes, mas consegui. Certo, Adriano? Gente, olha, legal, tá? Fiquem à vontade, olha, não tenha medo de se pronunciar. Ah, eu não vou falar não, que eu errei, que eu não consegui. Boa noite, professor. Que é Boa noite. Flaviane. Opa, Fabiana. A Pois minha não. resposta foi a letra C. Letra C. Pronto. Beleza, Fabiana. Ó, já observei aqui, teve alunos que marcaram letra E, você está falando aí na letra C, outros responderam letra D, não é? Muito bem. Então, vamos entender direitinho. Pessoal, esse código precisa obedecer essa sequência. A sequência que ele está dando para vocês de acordo com o modelo que ele deu na questão, tá? Então, vamos lá. Aí ele diz assim, ó, no dia 27 de janeiro. Opa, 27 de janeiro. Então, eu vou começar com o quê? Primeiramente com a data, não é isso? Ele está dizendo lá que a sequência é DD, MM, AAAA. Dias, mês e ano. Tranquilo até aí? Ele está falando, ó, no dia 27 de janeiro. Pessoal, 27. Coloca 27, ó. 27 de janeiro. Janeiro, qual é o mês? Não é o mês 1. Só que eu não vou colocar só 1. Eu vou colocar 01. Ó. 27 de janeiro. Olha, pessoal, 2701. Do ano de quê, ó? 2001. Então, você vai colocar aqui, ó, 2001. Então, olha, somente pela data aqui, você já descarta. É a letra D. Não é isso? A letra a letra B e a letra C. Então, você veja que eles ambos começam com 0. Tá certo, Thaís? Então, ambos começam com 0. Então, pessoal... Isso, é a letra D, professor. Isso. O que pode ter levado, né, vocês a pensar nessas letras C, D... Professor? C, pois não? Eu acredito que seja a letra E. Letra E. A resposta é a letra E mesmo, Vitor. Obrigado. Nada, tranquilo. A letra E. O que eu quero frisar para vocês é o seguinte. Quem marcou, por exemplo, a letra C, né? Que nossa colega aí falou. Então, gente, por quê? Porque o exemplo Vitor, que ele a deu, letra né? E, agora que eu observei, pelo código 012. Isso, olha aí. Tá muito bem, Thaís. É um caminho, né? Mas o que é que ele tenta complicar vocês? Ele pegar o aluno. Porque no exemplo ele colocou 07, não foi? Aí a gente pode pensar, se ele colocou 07, então meu primeiro número aqui tem que ser 0. Mas não. Ele deu um exemplo. Aí só que ele diz lá, ó, primeiramente, o formato do ano. Então, 27 de 1 de 2001. Pronto. Aí, em seguida, ele diz, ó, emitiu um memorando. Para ser um memorando, qual é o código que eu vou usar no memorando? 02. Ó, memorando é 02. Ele disse na questão. Solange, concordo com vocês, né? É uma questão tão fácil que termina complicando, né? Por isso que tem aluno que diz, professor, eu não gosto de questão muito fácil, não, que a gente fica em dúvida. Será que é só isso? Mas realmente acontece, né? Pode acontecer sim, tá? E agora, no final, ele diz, ó, deixa eu ver aqui, no dia 27 de janeiro de 2001, essa repartição emitiu um memorando de ordem 012. Pronto. Ordem 012. Pessoal, ordem 012 você só encontrava aí na letra C e na letra E. Só que na letra C não começa por 27. Então, a resposta da nossa primeira questão é de exata. Então, começamos com a letra E, que está exatamente correta a primeira questão. Quem marcou outras alternativas? Quem errou a questão? Entendeu o raciocínio, gente? Deu para entender direitinho? Tranquilo? Ana Carolina colocou que sim. Beleza, pessoal. Gente, às vezes eu tenho um hábito de falar muito rápido. Às vezes eu noto isso, tá? Então, se eu estiver falando muito rápido, eu vou dizer, professor, repita novamente, fala novamente, tá certo? É o hábito mesmo, de sala de aula, né?
Muito bem, meus queridos. Então, primeira questão resolvida, uma questão bastante simplesinha aí. Veja a parte de problema básico, né? Problema básico que acontece. Aí, normalmente, o pessoal diz assim, mas essas são as primeiras questões da prova. Às vezes, não. Porque eles misturam as questões, né? Tem o caderno 1, caderno 2. Obrigado, Thaís, viu? Muito obrigado. Caderno 2, que ele está mudando a ordem das questões. Às vezes, a primeira questão é aquela questão mais difícil da prova. Acontece muito isso no nosso Enem. Então, meus queridos, vamos para a questão número 2. Outra questão aí do Enem 2017, né? A maioria são questões de 2017, nessa parte aqui. Ó, e a questão diz assim, essa daqui também é formidável, é tranquilo, né? As empresas que possuem o serviço de atendimento ao cliente, o SAC, em geral, informam ao cliente que utiliza o serviço um número de protocolo de atendimento. Todo mundo conhece isso, né, gente? Liga para a central da Oi, central da Energisa, tal. Ó, anota o protocolo aí, aquele códigozão lá. Esse número resguarda o cliente para eventuais reclamações e é gerado consecutivamente de acordo com os atendimentos executados. Ao término do mês de janeiro de 2012, uma empresa registrou como último número de protocolo o SAC. Aí vou colocar aqui esse SAC aí, tá? Ó, ele registrou esse número aí. 390 978 467. Pronto, tranquilo aí. Do início do mês de fevereiro até o fim do mês de dezembro de 2012, foram abertos 22.580 novos números de protocolo. Aí a questão diz: o algarismo que aparece na posição da dezena de milhar do último número de protocolo de atendimento registrado em 2012 por essa empresa é. Então, o que é que ele está dando para vocês? Ele está dando o número do protocolo aí, inicial, mas só que a questão diz que foram abertos mais 22.580 novos números de protocolo. Mas o que é que ele está querendo, gente? Que você localize a posição do algarismo que representa a dezena de milhar. Antes de nós resolvermos a questão, vamos pegar esse número aqui, que ainda não vai ser a nossa resposta, não é, gente? Bom, como é que eu posso fazer a decomposição desse número, reconhecer essas classes? Olha para cá, pessoal. Começa sempre da direita para a esquerda, tá? Direita para a esquerda. Ó, primeiro algarismo. Unidade, dezena, centena. Ele aqui está dividido, que nós chamamos de classes, né, gente? Nós temos aqui 3 classezinhas, ó. 3 classes. Na primeira classe, nós temos aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Em seguida, o que é que acontece? A classe dos milhares. Aqui é a classe simples, dos milhares, dos milhões, e sucessivamente. Então, teremos unidade, dezena, centena. E agora teremos, ó, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Em seguida, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e sucessivamente. Tranquilo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Ó, unidade, dezena, centena. Continuando, vou colocar aqui abaixo. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Tá? E aqui de novo, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Certo? Então, sempre, ó, a cada classe, 3 ordens. Tranquilo? Então, pessoal, quem fez essa segunda questão, qual foi a alternativa que vocês encontraram? Júlia já respondeu. Eu marquei a letra A. Marquei a letra A também, professor. Pronto, olha aí. Victor também. Flaviano, Olá, eu né? marquei a letra A. Coisa boa. Pronto. Pessoal, perfeito. É realmente a letra A. Então, como é que nós vamos chegar nesse resultado? Ó, como eu disse a vocês, questão básica, questão simples, tá? Então, ele disse aí, ó.
que ao término do mês de janeiro, uma empresa registrou como último número do seu protocolo o número 390.978.467. Feito? Depois disso, ó, foram abertos outros 22.580. Então, o que é que você vai fazer? 22.580. Você vai somar, né, pessoal? Você vai somar essas duas parcelas para descobrir o último número do protocolo. Com certeza foi isso que vocês fizeram. Então, nós temos aqui, ó, 7 mais 0 dá 7. 8 e 6, 14. 4 mais 1, 5. 5 mais 5, 10. 1. Ó, 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. 8 mais 2, 10. Vai 1 de novo, ó. 9 mais 1, 10. Vai 1. Bom, ó. Então, o último número do protocolo foi esse aqui, né, gente? Ó. Tranquilo? Aí a questão está pedindo o que para nós? Está pedindo o quê? A dezena de milhar. Então, pessoalzinho, só fazer isso, ó. Unidade, dezena, centena. Pronto. Até aqui eu posso riscar. Não quero isso. Eu quero a dezena de milhar. Então, olha. Unidade de milhar, dezena de milhar. Então, pessoal, realmente, letra A. E nós temos aí o 0 como a nossa resposta, tá? Segunda questão, letra A. Parabéns a todos aí, viu? Conseguiram fazer a questão. Vou aqui molhar o bico aqui, como se diz, viu, pessoal? Tá tranquilo, gente? Estão conseguindo entender direitinho? Tá? Ó, eu sempre vou assim. Eu sou daquele tipo de professor que gosta de mastigar o conteúdo, né? Tem alunos aí que já estudaram comigo, sabe disso, né, gente? Eu gosto de mastigar mesmo. Eu gosto da coisa bem, vamos dizer, bem explicadinho, nos mínimos detalhes, tá? Não gosto de passar adiante, não. Mesmo que seja uma coisa fácil, mas às vezes é fácil para mim, é fácil para você, tá? Mas pode ter um coleguinha do seu lado que tem dificuldades. Tá? Beleza, meus queridos. Obrigado aí, viu, pelas mensagens aí. Estão entendendo, muito bom. Fico feliz em poder estar ajudando cada um de vocês. E vamos continuar. Começamos agora, né? É o nosso primeiro encontro. Então, gente, questão de número 3. Ah, professor, e se terminar antes de 1 hora? A gente vai continuar aqui. E nós temos tanta coisa para fazer, né, pessoal? Tanto conteúdo, tanta coisa boa para trabalhar com vocês, tá? Não fiquem despreocupados. Questão de número 3. Ok, Thaís? Muito bem. Pessoal, nós temos aí um modelo, eu espero que tenha saído para você completinho aí, não foi esse modelozinho, ó, de termômetro. Neste modelo de termômetro, os filetes na cor preta resistem às temperaturas mínimas e máximas do dia anterior. E os filetes na cor cinza resistem à temperatura ambiente atual. Ou seja, no momento da leitura do termômetro. Então, nós temos o nosso termômetrozinho, vocês estão com ele, né, pessoal? Embaixo aqui, ó, para baixo, nós temos os filetes cinzas e acima os filetes pretos. E ele indica para vocês, identifica esses filetes. Aí abaixo nós temos, ó, por isso ele tem 2 colunas. Na da esquerda, os números estão em ordem crescente. Diga, Vitor. Alguma pergunta pode fazer, viu? Não, nenhuma pergunta não. Não, Vitor. Joia. Por isso ele tem 2 colunas. Na da esquerda, os números estão em ordem crescente. Ordem crescente, ou seja, gente, de cima para baixo. Tá para vocês perceberem isso, na da esquerda, a ordem ela está crescendo. Veja mesmo, ó. Menos 30, menos 20, menos 10. Às vezes os alunos têm dúvida com relação a isso, né? Tem dúvida com relação a isso. Quando eu digo assim, por exemplo, ó, quem é maior? Menos 30 ou menos 3? Quem é o maior? Aí a maioria das pessoas diz assim, menos 30, claro, professor. Então, gente, ó, toma cuidado com um detalhezinho.
quando eu tenho números negativos, se eu estou comparando números negativos, o maior, para você nunca mais errar, é aquele número que está mais próximo do zero. Quem está mais próximo do zero é o maior. Então, eu tenho aqui menos 30 e menos 3. Então, o maior é menos 3. E uma coisa que os alunos confundem demais, né, gente? É os sinais. Professor, qual é o maior? É esse ou é esse aqui, né? Então, gente, não existe dois sinais, não. Só existe um. É esse aqui, ó. A abertura do sinal fica sempre para o número maior. Acabou. Esse negócio de colocar dois sinais é só para confundir. Tá certo? Então, ó, entre dois números negativos, o maior é aquele que está mais próximo do zero. Então, se eu tiver aqui, ó, menos 1.000 e tiver aqui menos 1, o menos 1 é maior, porque ele está bem pertinho do zero. Quanto mais se afasta do zero, menor ele fica. Tá bom? Por isso que aí na esquerda nós temos, ó, começando de cima para baixo. Menos 30, menos 20, menos 10, 0, né? Então, eles estão aumentando. 20, 30, 40, 50. Tranquilinho? Em seguida, ele diz, na coluna da direita, os números estão ordenados de forma crescente. De baixo para cima. Está ao contrário, ó. Lá embaixo. Menos 30, menos 20, menos 10. Ó. Tá vendo, pessoal? Então, ele está na ordem crescente. De baixo para cima. Tranquilo isso aí, não tá? Muito bem. Aí ele diz o seguinte, como é feita essa leitura? Aí ele diz, a leitura é feita da seguinte maneira. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da esquerda. Então, na coluna da esquerda, no filete preto, na parte inferior, é indicado a temperatura mínima. Aí, depois ele diz, a temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. A temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas. Até aí, tudo tranquilo. Aí a pergunta agora é, qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro? Qual foi a alternativa que vocês conseguiram chegar? Júlia Racina, Gabriele também. Professor. Olha aí, coisa boa. Estou feliz, viu, gente? Maravilha, maravilha, gente. Pessoal, nesse caso aqui, ó, é uma questão que não tem cálculo nenhum. É uma questão de pura observação, você olhar. Então, ele está pedindo, ele está perguntando qual é a temperatura máxima mais apropriada. Aí você vai lá na leitura e diz, ó, se ele quer a temperatura máxima, eu vou olhar para quem? Para o filete preto na coluna da direita. E quando nós olhamos para ele, ó, ele está bem pertinho do 20. Bem pertinho do 20. Logicamente, essa temperatura só pode ser 19 graus. Então, pessoalzinho, terceira questão, letra E. Parabéns para todos aí. Olha aí, pessoal. Legal, gente. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Vamos trabalhar questões aqui, ó, dessa maneira, e vamos trabalhar questões que vamos passar meia hora tentando entender elas, viu? Tranquilo, fique tranquilo. Eu achei muito bacana essa questão número 4. Minha dificuldade foi achar que estava obra demais. Isso, Ione. Mas é isso mesmo, né? Você vai ver muito, muito, muito isso. Mas será que é só isso? Não tem o que fazer, não. É só isso. Tá muito óbvio, muito evidente. Tranquilo. Essa questão aqui também é uma questão que muitos alunos têm dificuldade, né? Principalmente, eu vou falar mais do ensino fundamental. É com relação aos números decimais, identificar qual é o número decimal maior, menor, ou, gente, uma coisa que nós chamamos de arredondamento. A parte de arredondamento, às vezes, fica um pouco chatinho. Então, quando eu tenho o seguinte número, por exemplo, ó,
4,23. Vamos lá. Então, eu quero arredondar esse número. Mas eu quero arredondar para uma casa decimal. Eu quero que esse número fique apenas com uma casa decimal. O que são casas decimais? É aquele númerozinho, ó, à direita da vírgula, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó, 4,23. Aí eu quero arredondar para que ele fique apenas daqui para cá, ó. Pedro já colocou aí, né? Pedro Henrique. Opa, Pedro Henrique. Então, gente, ó, esse arredondamento, a gente fica naquela dúvida, pode surgir a dúvida. Ele vai ficar 5,3 ou vai, aliás, 4,3 ou 4,2? Então, Pedro já colocou aí a resposta direta, né? Meus queridos, olha para cá, ó. Se eu quero que o meu número fique só com uma casa decimal, esse número aqui, ó, tem que sair. Aí você vai olhar apenas para ele, somente para ele, tá bom? Se for 5 ou maior que 5, o que é que vai acontecer com o número que vai ficar? Ele aumenta um algarismo, ele aumenta 1. Se aqui fosse um 5, por exemplo, ó, aqui ficaria 4,3. Tá certo? 5 ou maior que 5. E se for menor do que 5, ele não altera o algarismo. O algarismo que está, ele continua. Tranquilo aí? Então, como eu quero uma casa decimal, esse número aqui vai ser 4,2. Agora, se eu tivesse colocado assim, ó, 4,25, vou colocar o 25. Aí eu vou arredondar para uma casa decimal. Aí você olha, ó, eu quero só que fique daqui para cá. Então, este algarismo aqui, ó, esse 5, opa, é um 5. Então, se é 5, o que é que acontece com ele? Ele muda esse algarismo, gente. Ele muda o algarismo que está à sua esquerda. Esse algarismo aumenta uma. Então, pessoal, vai ficar 4,3. Tranquilo aí? Deu para lembrar? Tenho certeza que muitos já sabem disso aqui, né, gente? Só que, às vezes, numa questão, a pressa para fazer, ansiedade, será que eu vou acertar? Às vezes, uma besteira dessa, a gente perde uma questão. Porque o que é que acontece muitas vezes nas alternativas? Um dígitozinho, um sinalzinho, né, pessoal? A gente começa a ficar um pouco confuso com isso. Mas, gente, tranquilo, vamos tirar essas dificuldades, tá? Por mais simples que seja a sua dificuldade, fala para nós. O que eu puder fazer aqui para ajudá-los, nós vamos fazer. Então, pessoal, vamos lá. Questão de número 4. Questão de número 4. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando essa pérola. Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais. Vou colocar aqui, ó. 4,025 milímetros. Isso é a questão número 4, tá? 4,100 milímetros. Nós tínhamos também 3,970 milímetros. 4,080 milímetros. E 3,099 milímetros. Aí a questão pergunta. Sabia não, né, Gabriela? Ó, coisa boa, tá vendo? Muito bem. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro igual a... Então, vamos entender a questão. Nessa pulseira está faltando uma pérolazinha. O diâmetro dela é 4 milímetros. 4 milímetros. Só que esse joalheiro não tem.
Então, ele tem algo que se aproxima desse valor. Então, gente, qual foi a pérola que ele colocou? Quantos milímetros tinha essa pérola? Qual foi a alternativa que vocês marcaram aí? Marquei a alternativa C. Letra C, Gabriele. Bárbara também, Adriano, Sandriele. Muito bem. Pessoal, mas por que vocês não marcaram 3,099? Não está mais próximo de 4, não? Bárbara colocou, não. Realmente, pessoal, olha, não é porque nós estamos vendo aqui, ó, 99, que ele vai estar próximo de 4, não. Porque nota que o algarismo aqui, ó, que corresponde às dezenas, ele é 0. Isso, muito bem, homem. Parabéns, viu? Exatamente isso. Então, gente, agora se fosse 3,999, tudo bem. Aí seria essa, né? Porque aí já arredondava para 4. Mas aqui, olha, 3,099. Isso aqui é uma pegadinha. Pegou muitos, viu? Pegou muito. Mas, pessoal, vocês estão de parabéns. É exatamente 4,025. É a que fica mais próximo. E mais ainda no que nós vimos agora, não foi? Ó, 4,02. Vamos olhar para esse número aqui, ó. Se eu for no arredondamento, se eu quero achar apenas o 4, o que fica mais próximo é esse aqui, ó. Aí você pode dizer, professor, o 4,080 também. Mas aqui é 8, ó. O 8 arredonda para quanto? Para 1. Aqui fica 4,1. Aqui nós temos o 2. Esse 2 aqui não mexe no 0. Se ele não mexe no 0, fica 4,0, que é 4. Então, realmente, pessoal, vocês acertaram, né? Então, o nosso diâmetro aí está na letra C, 4,25. Ótimo. Beleza, gente. Estou gostando, viu, pessoal? Estou gostando aí da participação. Estou gostando aí dos resultados, né? Estou vendo que vocês tentaram fazer. Parabéns, pessoal. Parabéns. Questão de número 5. Uma questão lá de 2015. Uma questão lá bem... Mas eu gostei dessa questão, né? Gostei dela, viu? Os maias desenvolveram um sistema de numeração vigesimal. Olha, sistema vigesimal. O que é isso, hein? Ele vai ter 20 algarismos, ou 20 símbolos. Vigesimal 20. Que poderia representar qualquer número não negativo. Ele não representa número negativo. Com apenas 3 símbolos. Quais são os símbolos que ele está usando nessa questão aí? Ele diz a concha, que representava o 0, um ponto que representava o número 1 e uma barrinha horizontal, o número 5. Tá? Até o número 19. E nós temos eles aqui, né? Que é exatamente a figura 1. Como vocês já falaram, a figura 2 não apareceu. Eu vou colocar a figura 2 aqui para vocês, ó. Então, a figura 2, porque sem ela a gente não vai conseguir fazer, tá, gente? A figura 2. Opa! Opa, Carol! Boa noite, Carol. Sim, sim, isso, exatamente. O que aconteceu aqui no meu. Pode ser na hora de imprimir, né, Carol? Isso. Mas tudo bem, eu vou colocar aqui no No quadro. meu também tá, filho. O seu também tá? Pronto, olha aí, Gabriela. Então pode ser que alguns, na hora de imprimir, fugiu, né? Olha aí, a Andressa também disse que tá, né? Ah, beleza. Tranquilo. Então, gente, a figura 2, ó, não tem problema não. Para quem não saiu, vamos colocar aqui, ó. Nós temos aqui 3 pontinhos e nós temos uma barra abaixo dele. Tá? Aí depois nós temos um pontinho e uma barrazinha. Aí nós temos 2 pontinhos e 2 barrazinhas. Tá? Aí ele colocou aqui, ó, a identificação. Aí ele colocou assim, ó, aqui é a terceira posição. Terceira posição.
Daqui para cá, ele disse que é a segunda posição. Segunda posição. E, por último, ele colocou a primeira posição, tá? Primeira posição. Por que que isso é importante, gente? Olha para cá. Na primeira posição, esse valor aqui, ó, corresponde a que número? Se você for lá na tua tabela ao lado da figura 1, 2 barrinhas e 2 pontinhos, corresponde a que número? É o número 12, não é? Porque ele disse que cada barrinha é 5, ó. 5 mais 5, 10. Cada pontinho é 1. 10, 11, 12. 12. Só que como ele está na primeira posição, ele será multiplicado por 1. Ele está dizendo isso na questão aí na figura 2, tá? Na segunda posição, nós temos o número 6, ó. 5 mais 1, 6. Como ele está na segunda posição, ele será multiplicado por 20 elevado a 1. 20 elevado a 1. Tranquilo? E na terceira posição, nós temos o número aí, ó, 8. 5 mais 3, 8. Aí nós temos 8 vezes o quê? Aí ele diz que é 20 elevado ao quadrado. No lugar desse 1 aqui, gente, eu vou mudar esse 1, tá? Esse 1, ó. Como você nota que a segunda posição está multiplicado por 20, a terceira posição também está multiplicado por 20, a primeira posição também deve ser multiplicado por 20. Mas ele colocou 1, não foi? Mas eu posso colocar assim, ó, 20 elevado a 0. Isso, porque, Solange, no caso aí foi um erro de digitação, tá certo? É o que eu falei no início da aula, eu vou corrigir. Aí ficou um erro de digitação mesmo. Aí tem uma hora que saiu 201, teve um que saiu 200, tá? Beleza, aí foi um erro de digitação mesmo. Mas a posição é essa, gente, ó, 20 elevado a 0. Quando a base de uma potência for um número diferente de 0 e o expoente for 0, o resultado é 1. Tá? Então, aqui é 12 vezes 1, realmente. 20 elevado a 1, 20 elevado ao quadrado. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Agora vamos para a questão. Os números superiores a 19 são escritos na vertical, conforme a figura 2. Beleza aí? Ou seja, o número que se encontra na primeira posição é multiplicado, ó, apareceu 200 aí, não foi? Aí apareceu 200. Não é 200 não, gente. É 20 elevado a 0. E vai dar 1. Corrijam aí, por favor. Onde tem 200, coloca 20 elevado a 0. O número que se encontra na segunda posição é multiplicado por 201. Não é 201, não. É 20 elevado a 1. Que 20 elevado a 1 é 20, né? Ó, 20 elevado a 1 é 20. E assim por diante. Então, como eu tenho aqui na terceira posição, ó, 8 vezes 20 elevado ao quadrado. Então, quanto é 20 elevado ao quadrado? 20 elevado ao quadrado, gente, é 20 vezes 20. E 20 vezes 20 é 400. Eu estou chamando a atenção aqui, ó, e eu quero chamar a atenção de vocês, que eu estou colocando aqui o x na multiplicação, tá? Isso aqui, ó, depois do 6º ano, 7º ano, não se usa mais, né? Eu estou colocando aqui só para chamar a atenção. Agora eu vou apagar. Sabemos que a multiplicação é um pontinho. Tranquilo? É um pontinho, porque esse x nós iremos usar lá na álgebra. Vamos trabalhar com os valores de x, tem equações, né? E por aí vai. Então, pessoal, 20 ao quadrado, 400. Então, vamos agora para a nossa questão. Aí você olha para a figura 3. O número no sistema decimal que o hierógrafo da figura 3 representa é igual a quê? Então, esse desenho na figura 3, gente, qual é o número que ele está representando? Então, qual foi a sua resposta? Na questão de número 5. Coloca para mim. Eu marquei a letra D. A letra D. D. D, certo. Letra D, Gabriela, né? Entendi. Leone colocou a letra D.
Rapaz, vocês estão fera, gente. Pessoal, realmente é a letra D. Realmente é a letra D. Por quê? Vamos lá. Na primeira posição, qual é o número que nós temos aí na primeira posição? 19, não é não? Ó, na primeira posição, de baixo para cima, ó, nós temos 3 tracinhos e 4 pontinhos. Nós temos 19. Só que na primeira posição, ele está dizendo que esse número será multiplicado por quanto? Ele será multiplicado por 20 elevado a zero. E 20 elevado a zero não é 1? Então, 19 vezes 1 vai dar 19. Então, esse primeiro número aqui não muda. Perfeito. O segundo número, ele representa o quê, pessoal? A conchazinha, ó. A conchazinha representa o quê? O zero. Zero. A segunda posição é zero. Mas, professor, ele está dizendo que o zero é multiplicado por 20 elevado a 1. Mas zero multiplicado por qualquer coisa, pessoal, dá zero. Não é isso mesmo? Perfeito. E a terceira posição? Qual é o valor da terceira posição, hein? 2 tracinhos e 3 pontinhos. 13. Beleza. Aí 13 vezes quanto? Na terceira posição, ó, 20 elevado ao quadrado. Então, meus queridos, ó, 13 vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. Nós já fizemos até aqui antes, ó. E se eu pegar 13 e multiplicar por 400, vou fazer aqui direto, tá, gente? Dá 5.200. Dá 5.200. Pronto, muito bem. E agora, o que é que nós fazemos, Bárbara, né? Nós fazemos o quê? Somamos esse valor, ó, e vamos descobrir qual é o número. Que ele disse isso na questão. Ele disse que o número é obtido pela soma deles. Então, pessoal, olha que moleza, ó. 19 mais 0, 19. 19 mais 5.200. 5.219. Alternativa letra D. Que os coleguinhas já conseguiram chegar. Que maravilha, né, gente? Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo. Estou gostando demais, viu, gente? A turma, estou gostando demais. É isso aí. Vamos agora para a última questão dessa lista. Vamos concluir a nossa listazinha, ó. Questão de número 6. Também uma questão bastante simples. Bastante simples. Valeu, Thaís. E só fica bom mesmo pela participação de vocês, tá? E pode ter certeza, gente, todas as nossas aulas serão dessa forma. Tá? Me preparar para poder tirar as dúvidas, para poder interagir com vocês cada vez melhor. Isso, Adriano. Obrigado, Adriano. Questão de número 6. Todo mundo conhece aqui esse danadinho desse ábaco, não conhece? Era usado muito lá no ensino infantil, né, gente? Para que os alunos possam compreender exatamente o que são unidades, o que são dezenas, o que são milhar. Ó, essa questão aqui, por mais fácil que ela seja, se o aluno for aquele alunozinho que olha e já quer marcar a alternativa, essa é uma casca de banana. Porque nós sabemos que no ábaco, cada tracinho daquele, né, cada argola daquele corresponde a um valor. Então, se o aluno olha para esse ábaco e ele já olha logo, ó, tem 1, opa, ele já vai olhar para a alternativa, letra B e letra C. Opa, tem 1. No segundo, ó, indo da esquerda para a direita. Aí ele tem 4. Opa, 4, letra B, ó. Depois tem 7. Opa, ele já marca a letra B. Mas cuidado, gente, cuidado. Cuidado que vocês estão diante de uma prova do Enem. Por mais simples que seja, ele quer colocar aquela casquinha de banana. Por isso, olha o que a questão diz, né? Ele faz um comentário, uma leiturazinha aí, ó. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10,
para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiado em uma base. Cada haste corresponde à posição no sistema decimal e nela são colocadas argolas. A quantidade de argola na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, coloca-se adesivos nas hastes com os símbolos U, D, CM, DM, CM. Todos nós conhecemos, né, pessoal? U de unidade, D de dezena, C de centena, M de milhar, DM, dezena de milhar, CM, centena de milhar. Aí ele diz aí, né? Correspondem, respectivamente, ao que eu já mencionei. E as demais ordens, até a haste que se encontra mais à esquerda. Beleza. Entretanto, aí ele chama a atenção de vocês, ó. Então, o aluno cai se quiser, né? Cai se quiser, porque ele diz, ó, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Então, basta olharmos para os adesivos. Quando nós olhamos para os adesivos, nós observamos o quê, ó? O que é que está à direita, gente? Está a dezena de milhar. Então, será que eu vou começar dessa maneira? Não. Sabemos que a ordem usual é qual? Ó? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Pronto. Então, nós temos exatamente essa ordem que deve ser seguida. No nosso ábaco, ele está trocado, ele misturou aí as ordens, as hastezinhas, né? Então, gente, qual é o número que está representado nessa figura? Qual foi a letra? Professor, o senhor esqueceu de colocar o milhar. Opa, foi mesmo. Obrigado, querida. Ó, beleza. Unidade, dezena, centena, milhar. Ótimo, valeu aí. Obrigado, viu? Milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Né, gente? Então, gente, qual é a letrinha? Letra E. Letra... Opa, José colocou... Letra D. Letra E. Olha aí. Gabriele colocou letra D. Pedro também falou em letra D. Letra D. Letra D, né, Vitor? É, José. Kaique. É a letra D. Vamos ver? Vamos olhar direitinho, tá certo? Olha, unidade. Onde é que está a unidade? Ó? Veja que a unidade está logo na esquerda. Então, unidade 1. Então, coloca aqui, ó, unidade 1. Quem é a dezena? A dezena, ó, da esquerda para a direita é a terceira haste. É quem? 7. É 7, né? 7. Agora me perdi aqui na leitura. É 7. Pronto, encontrei agora. Quem é a centena? Centena é 1. Só tem uma argolinha, ó. 1. O milhar. Ó, o milhar não tem argola. Se ele não tem argola, gente, ele é 0. Tranquilo? Ele é 0. Quem é a unidade de milhar? Você vai procurar. Unidade de milhar, 4. Unidade de milhar é 4. Dezena de milhar. Quem é essa dezena de milhar, pessoal? 6, né? 6 argolinhas. E a centena de milhar? 4. Então, pessoalzinho... Faltou alguma coisa aqui, né? Unidade, dezena, centena... Não, esse milhar não precisava colocar O senhor trocou unidade. Foi, é. Não precisava trocar aqui, não, porque é a ordem aqui, ó. Porque quando eu falo, tá? Ó, quando eu digo assim, ó, unidade, dezena e centena, isso aqui já abrange, né, a primeira classezinha completa, né? O milhar já está aqui, ó. Então não precisava colocar o milhar em si aqui, não, né, gente? Porque aqui são os milhares, ó. Unidade, dezena e centena, tá? Pronto, agora sim, ó. Unidade de milhar é o 0, o 6 e o 4. Então, pessoal, a resposta é a letra D. Tranquilo? É a letra D. Então, tá bem tranquilo aí, bem calmamente isso aí, não é, pessoal? Unidade de milhar, 1. Certinho? Alguma dúvida? Foi, né? Exatamente.
Então, meus queridos, está aí, né, a nossa questão. Tá? Uma questãozinha fácil, uma questãozinha bem tranquila aí para nós trabalharmos, mas olha, ela pode pegar, né? Ela pode pegar direitinho, por mais simples que seja. Então, gente, ó, estamos chegando, né, ao término dessa nossa primeira aula. Foi muito bom o nosso encontro, gostei demais, né, a participação dos alunos, gostei demais aí de vocês, principalmente, vocês estão presentes às aulas, estão querendo alguma coisa, tá? Valeu, meu querido, gostei muito. Então, espero vocês daqui a 15 dias, tá bom? E vamos continuar dessa maneira. Vamos cada vez mais ajudando, preparando, e vem coisas melhores aí, tá, gente? Nossa primeira aula, aulinha bem simplesinha, para abrir a nossa mente, para mostrarmos o quê? Que matemática não é difícil. Obrigado a todos, gente, pelos comentários que estão aparecendo aí, né? Gostaram da aula boa, ótima. Muito grato, viu? Fico muito feliz. Então, gente, tudo de bom para vocês. Um forte abraço a todos, tá? Estudem e entrem nas aulas seguintes, tá, pessoal? Então, o sucesso depende de cada um de vocês. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!